Quemi laesit inquita saga, pacem nunquam inveniet. Manus elevavit et verba maledicta dixit. Stati ventus, ululavit et lumen extinctum est. Olá, meu lindo e minha linda, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao SOS Tarô. Eu me chamo Caio Conká e é um prazer imenso ter você aqui comigo neste momento, pela primeira vez ou mais uma vez. Você não tá nesse vídeo por acaso e hoje eu espero que o universo e a espiritualidade converse com o seu coração de alguma maneira. Se você desejar realizar leituras particulares comigo, o meu número tá aí na descrição do vídeo, o valor é acessível, me chama que eu te passo as informações e aí você vê se te agrada. Vamos lá, começando com um oráculo novo, que é o oráculo do inferno de Dante Alighieri. Eu já aviso que as cartas são um pouco sombrias, então talvez desperte alguns medos aí em você, mas temos que encarar nossas sombras, não é verdade? Senão viveremos medrosos. E a nossa maior luta é a do medo. Já dizia Clarice Lispector. Vamos lá. Se concentra, respira fundo. Limpa os pensamentos. Linda, a imperatriz do desejo. Vamos ler a mensagem do livro. Carta de número 5. Dante encontra algumas almas que pecaram, entre as quais Cleópatra, Semiramide e Helena de Troia. Estas almas viveram de acordo com as próprias regras, procurando prazeres sensuais. Existem momentos em que devemos deixar o nosso coração dominar a nossa cabeça. Escolha viver antes de tudo, para si mesmo. Não se preocupe com os outros e concentre-se naquilo que o seu coração deseja. Que lindo, não? Aqui o autor, ele nos convida a agir como essas personalidades femininas, Cleópatra, Helena de Troia, onde o poder delas estava na autenticidade. Elas não tinham medo de fazer o que queriam, mesmo sabendo que, por todo o contexto onde estavam inseridas, elas seriam bastante julgadas. A gente não sabe se elas de fato existiram, mas ainda assim são personalidades femininas que podem nos servir como inspirações. Você está precisando dessa inspiração desse momento, a inspiração da imperatriz do desejo. Porque fazer algumas coisas que você vem desejando aparentemente é bastante arriscado, principalmente porque coloca certas relações suas em xeque. E aí você se vê dividido. Eu faço o que eu quero e perco pessoas, ou eu continuo com as pessoas e não faço o que eu quero? Provavelmente durante a sua vida toda você ficou fazendo o que não queria. Mas chegou agora a hora de você fazer o que quer. Claro,
com toda a prudência, respeito e tudo mais. Só que não ligando para os outros, ao menos não com a opinião deles sobre os seus próprios interesses. Já dizia também Clarice Lispector, eu às vezes falo isso aqui pra vocês, não é verdade? Eu tenho que ter caridade por mim mesma, pois só assim eu sentirei que Deus me amou. Então, caridade primeiro por si, e aí se der pros outros. Que interessante, né? Eu vou ler também a do fundo do deck, peraí. Antes da gente ir pro tarô. As servas da malevolência. Bem forte aqui a energia feminina. Peraí que eu tenho que cobrir umas partes. Ai. As servas da malevolência. Aqui a gente tem 3 medusas. Os nossos viajantes são atormentados pelas fúrias, irmãs horríveis que torturam as almas dos mortos e anunciam a sua intenção de invocar a cabeça da medusa. Há momentos em que é necessário tomar posição de cabeça levantada e outros em que é preciso sair-se de onde se está. Poupe as energias e encontre outro lugar onde os seus talentos sejam mais valorizados. A discrição é a melhor parte do valor. Você, se apresentando como essa imperatriz do desejo, tá se vendo atormentado ou atormentada exatamente por essas figuras das fúrias, que são filhas, em alguns contextos, né, que às vezes varia dependendo da região da Grécia, mas o que eu tenho mais conhecimento é que elas são filhas de Perséfone e Hades. E elas são as responsáveis por castigar homens, mulheres e deuses pelos seus crimes após a morte. Eles são atormentados para sempre no Tártaro. Porque fazer o que você está querendo talvez te coloque, seja em uma posição relacionada ao seu grupo de amizades, à sua família, ao seu relacionamento amoroso atual ou ao trabalho, te coloque em um lugar que é desconfortável ficar. Seja porque essas pessoas vão te afastar mais do que afastam as outras, não vão mais falar com você, vão fofocar de você. Então é como se você fosse ser o esquisito, a esquisita de novo, porque quando você era pequeno, pequena, haviam alguns momentos, ou para alguns de vocês, muitos momentos em que outras crianças, outros adolescentes ficavam falando que você era esquisito ou esquisita, tendo até aqui um certo tipo de bullying, e por conta disso você foi reprimindo essas esquisitices que na verdade são expressões da sua autenticidade, e se tornou um adulto muito contido, ou contida, ou está se tornando, né? Caso você ainda esteja na juventude. E aí, o que acontece? Sem perceber, para fugir dessas fúrias, para fugir do Tártaro, que é a condenação, eu me adaptei o quanto eu pude. Mas, olha que paradoxo, me adaptar, ou seja, anular os meus desejos verdadeiros, fez com que eu já fosse direto para o Tártaro, para perto delas. Então, você não fazer o que quer pode até evitar as fúrias do lado de fora, mas elas vêm do lado de dentro. E eu acho que dentro de nós que é pior. Um sofrimento muito silencioso que você não compartilha, mas é torturante.
As pessoas não podem saber que eu sofro em tentar agradá-las. Ou que eu sofro me reprimindo. Não, não podem. Vão me chamar de fraco, de esquisito ou esquisita. E aí você vive ciclos de repetições desse inferno da alma por estar sempre se condenando e com medo da condenação alheia. Mas, talvez, se de uma vez por todas você, meu anjo, daqui pra frente, decidir inverter este paradoxo, não, agora eu vou calar estas fúrias internas, porque eu farei com mais frequência o que eu quero, o que eu estou ansiando, e ao mesmo tempo as fúrias externas vão entrar em ação para me assustar, para querer fazer com que eu retroceda, para atrapalhar a minha caminhada, mas é muito melhor eu não sentir falta de mim do que eu sentir falta dos outros, pois elas do lado de fora é mais fácil de encontrar apoio, é mais fácil de encontrar personalidades, grupos semelhantes, onde tiveram, essa coragem de desagradar. No livro, o autor cita 3 figuras femininas, não só uma. E aqui a gente tem de novo o número 3, forte. Então, é questão de tempo, pouco tempo, para que você se veja em novos lugares, perto de outros seres humanos que serão mais compatíveis. Esse ato de libertação é também um ato de expurgação. Fazer o que você quer vai exorcizar todo mundo que não quer que você faça o que você quer fazer. Entende? Vamos lá, o que mais com o tarô de Da Vinci? E nessa carta em específico, antes de eu ter esse oráculo, eu nunca tinha visto as fúrias no epíteto delas como medusas, mas elas aparecem aqui com os cabelos de cobras, né? Então, o arquétipo da cobra, que permeia muito a energia feminina, tá vindo aqui de uma forma muito poderosa, representando a transmutação, a troca de pele. E essa troca de pele que petrifica como a medusa aqueles que me olham, como eu verdadeiramente sou. Mas existem aqueles que não podem ser petrificados, porque são como eu, ou parecidos comigo. E que mais? Um 4 de paus, celebração. Temos as 3 graças nessa carta. Que coisa linda. De novo, número 3, mais em uma carta de número 4. O 4 de paus, ele é justamente essa alegria em grupo. Eu estou feliz perto de outras pessoas, é uma grande festa. Mas para ser uma festa, tem que ter alegria. E é como se eu visse você por muito tempo até hoje se obrigando, se submetendo a festas, vamos dizer assim, festas que não combinam nada com você, que não te trazem nenhuma gota de felicidade.
E olha que coisa, a gente tem antônimos, né? Contrapontos aqui. As fúrias, o terror, a tortura, a assombração, as graças, o gozo, a vida, uma alegria profunda que é sentida por deuses e também por pessoas. E olha a carta que veio, o 2 de espadas, respeito. É que você só vai conseguir celebrar ou pela primeira vez se sentir pertencente a essa festa da vida se você começar a ter mais respeito por si próprio, si própria. Isso em tudo. Tudo. Entender que para que eu adentre essas festas da minha jornada, eu vou ter que pegar minha carruagem e me levar para longe de pessoas, formas de viver, tipos de trabalho, relacionamentos que só vêm trazendo tormento para o meu coração, para minha mente. Ah, mas a gente tá há tanto tempo junto, eu tô tanto tempo aqui, eu fui tanto tempo assim. Isso não deveria ser justificativa para permanecer. O tempo, né? Depois pesquisem a diferença do tempo cronológico pro tempo oportuno. O tempo cronológico, que é associado ao tita Cronos, é velho. É geralmente a representação dele, velho, enrugado, quase que definhando. Já o tempo oportuno é Kairos. É um espírito jovem, forte, vigoroso, com asas que fica voando de lá para cá. Se eu entro nisso de que, mas faz muito tempo, eu já criei uma rotina nisso, eu vou enrugando, eu começo a viver na cronologia das coisas. Mas se eu pego, né, em Kairos, eu passo a viver mediante as oportunidades, porque eu começo a aproveitar as oportunidades. Mas sabe o que é doido? Kairos só pode ser pego pela frente. Tanto que ele é um deus que é careca atrás, só tem um tufinho de cabelo na frente. Pois a gente só consegue pegar o tempo oportuno quando ele chega. Se você não pega, ele vai embora. Você perde oportunidades. E é o que você vem perdendo há muito tempo. Você só vai conseguir pegar essas oportunidades quando você estiver atento a si próprio. Nessa atenção voltada para a sua vida, para os seus gostos, para quem você é e não mais para quem é o outro, o que o outro gosta, o que o outro faz. Mais um. A temperança. Será que foca? Bom, a temperança é o arcano maior, a energia de Sagitário. Sagitário que pra mim é um signo de muita renovação, mas uma renovação bonita, linda. Enquanto que Escorpião fala desse renovo mais pesado, mediante as dificuldades e as perdas, Sagitário se renova em beleza. Sempre em beleza. E tem metade cavalo, né? Sagitário é metade cavalo, metade humano. Praticamente um centauro.
representando essa liberdade. É que você só vai conseguir sentir que as coisas estão se equilibrando, que a vida está um pouco mais temperada, harmônica, graciosa e fluindo, quando eu for um pouco mais livre. Comece a seguir os seus desejos, a fazer o que você gosta. E veja, né, ao invés do que os seus medos te dizem, do que essas fúrias ficam sussurrando pra você, veja pela primeira vez ou depois de muito tempo, você se harmonizando mais. No fundo do deck temos o carro. No outro arcano maior e a estrela, que aqui se chama... Aqui o carro se chama imaginação. E a estrela se chama o apontador de caminhos. É uma espécie de guia espiritual. Way shower. E olha, embaixo vem um 7 de espadas, ação. É que se você não agir, as pessoas vão continuar te sabotando. Você tá entendendo? Se você não se acolher, não se abraçar, é como se eu visse nessa carta elas arrancando pedaços de você. Sempre te refazendo, né? Olha que coisa. Aqui o Da Vinci, o Leonardo, ele tá tentando acertar, né? No corpo do bebê. E aí tá tudo repartido aqui, o coitado. E aí eu vou, me moldo, aumento uma coisa aqui, diminuo uma coisa acolá, faço mais isso, faço menos isso, e eu continuo sentindo que eu não caibo na vida, perto dos outros, na minha família. É, porque essas adaptações que você tem feito, no fundo, não são as que você quer fazer. Tem uma coisa aqui também de querer parecer mais em tudo. Eu quero parecer mais inteligente, eu quero parecer mais iluminado, mais corajoso, corajosa. Parecer pra quem? E por que você quer parecer isso? Se questione. Porque eu sinto que essa resposta tem muito a ver com os outros. E não tanto com você. Eu quero parecer mais corajoso pra mim. Não, eu quero parecer mais bonito pra conquistar um homem, uma mulher. Meu anjo, essa é a receita certa pra infelicidade. Não é pra este caminho que a espiritualidade tá apontando, mas sim pra uma outra direção, que é a direção dos seus desejos. Na carta do carro de Arthur Ridgway, nós temos uma carruagem sendo guiada por 2 cavalos. Um é sombrio, o outro é luminoso. As coisas só caminham quando estão harmonizadas. E eu não sei se você também tem feito uma coisa de tentar apagar o seu lado malzinho, sombrio, e dar mais ênfase, mais luz e brilho pro bonzinho. Porque na sociedade que vivemos, é o bonzinho que é abraçado e o malzinho é subjugado. O malzinho, ele vai pra baixo da baixo dessa casta social, sabe?
É. Esse lado malzinho seu também precisa ser entendido. E um lado que eu não acho que é tão malzinho assim, não. Digo, inútil, sabe? Nesse sentido de inutilidade. Não me serve de nada. Te serve de muita coisa. Você vai descobrir ao você olhar para esse malzinho que as coisas que estão aí, né, colocadas neste lugar da ruindade, na verdade não são necessariamente ruins. Só receberam esse título por causa que outras pessoas me disseram que era ruim. Vamos finalizar com o oráculo da bruxa natural. Pegue as rédeas da sua vida e seja feliz. Não tenha medo da solidão. Não tenha medo de você se afastar de pessoas ou pessoas se afastarem de você, porque você vai encontrar novas, mais compatíveis. A poção, renovação e empoderamento. É isso. Não tem como inventar essas coisas, né? Vamos ler a mensagem do livro. A poção. Ai, peraí, gente. Eu sou meio ruim pra achar as páginas. Como diz a Graça do xamanista, tenham paciência comigo. Achei. A carta da poção indica que uma pequena dose de intenção, por menor que seja, pode renovar suas energias e ajudá-la a retomar o rumo caso esteja se sentindo perdida. Qualquer ação feita com propósito é capaz de impulsionar seu progresso. Optar por se fortalecer com um pequeno gesto de magia concentrada talvez seja o suficiente para reacender sua motivação. Pode ser algo tão simples quanto lançar um feitiço básico ou meditar ao ar livre. Nem toda ação precisa ser grandiosa, e nem toda mudança acontece de uma vez. Não subestime o poder que um pequeno gesto ou instante pode trazer. Às vezes, uma única gota basta. E a reflexão da carta é o que lhe dá energia no dia a dia. A gente começa aos poucos, devagar, mas eu acho que quando começa mesmo esse movimento de vida, não tem mais como parar. Já foi. O jeito, então, é ir e ver o que acontece, né? O que acontece quando eu me permito mais ser quem eu sou. Tá bom, meu anjo? Então é isso que eu vejo pra você. Eu espero que você tenha gostado. Fica à vontade para ver os outros vídeos aqui do SOS Tarô e também se inscreve lá no meu outro canal, que em breve terá vídeos no Me Ajuda Tarô. Um beijo, um queijo e até mais. Tchau, tchau. En el nombre del Padre y del Hijo